Mas, dar boa noite para todo mundo aí, gente. Boa noite. Não reparem, eu estou fora do Rio, tô no Rio Grande do Sul, aqui, no interior do Rio Grande do Sul, mas não podia deixar de estar junto com vocês aí nessa fase importante. A gente que já está no curso junto, na parte prática, agora já começando com esse módulo para a prova teórica, já com foco mais importante em interpretação da questão, como vocês pegarem os macetes aí para a gente conseguir, vocês não terem dificuldades em relação às provas. A medicina de família é uma coisa mais, não vou dizer chatinha, né, mas é uma coisa mais, é única, né, porque a gente tem isso no SUS, né, então, claro, a gente tem modelos de medicina de família no mundo inteiro, mas o SUS, ele, e o Ministério da Saúde, né, a gente tem coisas, peculiaridades aí que são importantes. A medicina de família tem sempre como foco, né, o paciente, né, a medicina centrada no paciente. Então, isso é importante para vocês terem já em mente que toda prova relacionada à preventiva, como vocês preferirem chamar, né, medicina de família, medicina de comunidade, enfim, ela vai ter sempre um foco em, lembrem sempre, multidisciplinar, né, trabalho multidisciplinar, a gente sempre trabalha em equipe, então lembrem sempre, notificações, são coisas importantes que eu sempre falo em toda aula, tá? Então, eu já dei uma olhada nas questões, a gente já leu as questões, já vi as questões algumas vezes aí, a gente, então vamos trabalhar isso aí da melhor maneira possível. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai tirar as dúvidas e vai conversando, tá bom? Maravilha. Então, gente, vai começar com o mesmo esquema que a gente fez aí nos nossos últimos dois encontros. A gente vai compartilhar aqui a tela, vamos focar na interpretação de texto e principalmente nos comandos das questões, tá? Esse é o nosso principal foco, tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos começar com a questão 24, tá? Na ordem que a gente tinha separado ali. Todo mundo está conseguindo ler a questão. Se vocês quiserem deixar as câmeras abertas, o bate-papo está ali, o chat, para que vocês consigam participar, tá bom? Então, lembrando que quanto mais vocês participarem, mais tiver dúvida, mais o aprendizado fica consolidado, tá bom? Não existe pergunta idiota, pergunta boba, meu Deus. Então, se estiverem confusos com o texto, pode perguntar, tá bom? A gente está aqui justamente para isso, tá? Então, vamos lá, Luiz. Galera, na tua mão. Então vamos lá, galera. Questão 24. Uma cidade de pequeno porte reportou um aumento significativo do número de casos de diarreia aguda nos últimos 5 dias. Tá? A unidade básica de saúde, que pode ser chamada de UBS, né, a gente sabe que tem outras nomenclaturas, atendeu mais de 50 pacientes com queixa de diarreia aquosa, náuseas e febre baixa. A maioria dos pacientes relatou consumo de água não tratada, proveniente de poços artesianos, após fortes chuvas. Dados iniciais da investigação epidemiológica são população afetada, bairros de periferia, ok? Idade predominante, crianças entre 2 e 10 anos, e suspeita inicial, contaminação da água. Pergunta de número 1. Qual a principal hipótese etiológica para o surto de diarreia? E justifique sua resposta com base no cenário clínico epidemiológico. Gente, assim, a ideia é a gente destrinchar essa questão. Tá? Então, antes de eu começar com as perguntas, vamos ler o texto, pontuando algumas coisas que são extremamente importantes, que dá para a gente ter uma noção e que eu acho que é sempre válido, né? Pelo menos sempre quando fiz prova, né? Quando faço prova até hoje, mas quando faço prova, eu marco, né, coisas que são extremamente importantes para que eu tenha uma interpretação da questão. Por vezes, eu começo lendo a questão pelo enunciado e por vezes eu começo pelas perguntas. Tá? Isso são formas de interpretação que cada um vai ter uma facilidade melhor e uma forma melhor de direcionar o raciocínio de vocês. Tá? Então vamos lá. Começando o texto novamente. Uma cidade de pequeno porte. Tá? Então a gente está falando de cidade interior. E normalmente são cidades que a gente vai parar para pensar, não são cidades que têm um investimento grande. A gente sabe que mesmo nas cidades grandes, se a gente pensar em bairros periféricos de cidade grande, a gente vai ter uma dificuldade de saneamento básico, né?
E então, se eu parar para pensar nisso, eu vou pensar já de cara em doenças relacionadas a problemas com saneamento básico, né? Com baixo nível de intelecto da população, que eu posso ter uma população periférica que tem dificuldade de acesso à cultura, à educação e saúde, tá? São coisas importantes. Então, beleza, a gente teve um quadro de diarreia aguda, que a gente já sabe que tem menos de 7 dias aí, né? Então até 15 dias a gente considera aguda. Então, a gente tem uma diarreia aguda nos últimos 5 dias, tá? Então, mais de 50 pacientes. Então, não são poucos pacientes. Então, a gente tem um surto. Eu não tenho 3, 4 pacientes. Então, a gente tem um surto com queixas de diarreia aquosa, náuseas, febre baixa. Vocês percebem que eles não colocam só febre, tá? Eles colocam febre baixa, tá? A maioria dos pacientes relatou consumo de água não tratada proveniente de poços artesianos após fortes chuvas. Gente, o que costuma acontecer? Periferia de cidade pequena, tá? A grande maioria não tem acesso à água, então a grande maioria vai usar água de poço artesanal, ok? Toda vez que a gente tem uma chuva muito forte, com enchente, alagamento, enfim, a gente vai ter contaminação desses poços, tá? Porque a sujeira da rua vai acabar correndo para dentro desses poços ou vai acabar chegando e contaminando o lençol freático, enfim. A gente tem contaminação, ok? Então, lixo de rua, lixo de poeiro, resto de comida, tudo que tiver jogado pela rua apodrecendo ali, vai cair nessa água, tá bom? Então a gente tem que estar atento nos riscos, né, nos principais patógenos aí que a gente vai pensar de que podem acometer, causando esses sintomas que a gente falou aí: diarreia líquida, náuseas e febre baixa. Características de uma gastroenterite, né? Ponto. Beleza? A população afetada, ele já fala que é um bairro periférico, então foi como eu falei para vocês. A gente está falando de uma cidade pequena e periferia. Então, assim, vocês imaginem a qualidade da água que essas pessoas consomem, né? Como é a higiene, como é a educação de saúde. Então a gente tem que ter a noção do que a gente está falando. Então situem-se, porque vai ficando cada vez mais claro do que a gente está falando, tá bom? Então se situada na questão é extremamente importante. A idade predominante, crianças entre 2 e 10 anos, são grupo de risco sempre, né? Grupo a molecada de rua, a molecada que está na rua, está jogando bola, vai beber água do poço e vai beber água da bica, vai beber água, enfim. A gente tem uma suspeita inicial até a contaminação da água, tá? Então, dentro disso daí a gente já consegue tirar bastante informação. Todos de acordo comigo ou alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma Posso coisa no prosseguir? tem alguma coisa no enunciado que vocês Que acham ficou diferente dúvida? daquilo que o Luiz comentou? O que é importante aqui, gente, que vocês falem o que vocês acharam importante também, né? Então, olha, aqui não sei se isso é importante, ou isso aqui é relevante por quê? Porque lembra que a gente está treinando aí vocês olharem no enunciado o que é o mais importante para o entendimento do caso, tá bom? Então É vamos lá. isso aí. Alguém colocou alguma coisa diferente? Acha que alguma coisa que o Luiz destacou não é relevante ou tem dúvida? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Gente, pode ficar à vontade, tá? Tá, beleza. Beleza? Então vamos que vamos? Então vamos lá. Qual que é a principal hipótese etiológica? Então a gente está querendo saber causa etiológica, certo? Então qual é a origem do surto dessa diarreia? Qual é o principal agente causador aí, né? Qual é a etiologia? E a resposta justificada com base no cenário clínico e epidemiológico. Então, na primeira questão, a gente pode pensar em quê? A maioria da galera aí já sabe, né? Já deu uma lida, já deu um. E sabe que realmente qual é vai estar um patógeno presente e bem comum de contaminação de água, né? E a gente sabe que E. coli é essa bactéria bem. Essa transmissão vai ter oral fecal, né? Então, se é fecal oral, né? Perdão. Então, a gente pode ter as fezes, contaminação de esgoto que transbordou e contaminou
a água que a gente está bebendo. Tá? E. coli é uma das hipóteses. Só que ele pede como principal hipótese etiológica, né, de surto, beleza? E. coli. Mas se a gente precisa pensar em mais algum, gente, o que a gente poderia pensar? Alguém alguma ideia? Ok, Pô, salmonela, boa. Rotavírus, ok, boa. É, pe- assim, Jéssica, eu vou te falar que as fezes aquosas, a gente não consegue descartar dengue, mas a gente descartaria dengue pelo quadro em geral. Tá dizendo que é, na verdade, descarta pela. sangue, ela tá colocando, é isso? Ah, ela Descarta falou por consumo. sangue, é isso? Perdão. Tá Jéssica, escrito aí. fezes Ah, ascosas já descarta sangue. tá, ok, beleza. Tá, beleza. É porque eu tinha visto descarta dengue. Eu falei, pô, dengue eu já ia parar para outro lado. Mas perfeito, é isso aí, tá? Então, assim, a gente entender que é justamente um quadro agudo, justamente após ingestão de água suja, que quem vai consumir mais vão ser as crianças, tá? Vai ter um contato mais direto com essas crianças aí de 2 a 10 anos. E a gente sabe que é a molecada que bebe água de. Vai beber água da bica, vai beber água da torneira, enfim, contaminou, tá jogando bola na rua. A última coisa que você quer é em casa, pô, vou em casa beber um copo d'água e volto. Você tá na rua, você bebe água de onde você tem e vai jogar bola, tá? Então, isso acontece bastante. Eu já fui médico de família bem no interior, em zona rural, e responsável por uma área periférica da zona rural. Vocês imaginem a periferia de uma zona rural, né? Então, assim, não fica nada. Nada, 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 nada. Tá? Então, todos aí de acordo, todos acertaram, todos falaram muito bem em relação ao que a gente já raciocinou aí, tá? 4 medidas de controle e contenção imediata a serem implementadas para minimizar a Peraí, disseminação do Luiz, surto. antes da gente ir para a segunda, vamos ver o que que era o Sim, gabarito da primeira, que aí eu acho que a gente fecha essa daqui e aí vê se beleza, e faltou desce para a alguma coisa segunda. na justificativa, né? É, Perfeito. aí a minha pergunta é, dessas respostas que colocaram aqui, salmonela, rotavírus e tudo mais, quais que seriam as justificativas que você cobraria deles, né? Vamos falar um pouquinho dessa justificativa? Sim, eu falei até um pouco antes, Beth, em relação a isso, que é justamente Uhum, contaminação de água de esgoto direto no poço artesanal. Então a gente uhum, vai ter a contaminação fecal oral. Aí a gente uhum, vai pensar em E. coli. Aí não tem erro, tá? E. uhum, coli bem comum, tá? Então assim, salmonela comum também, não é uma coisa tão complexa. Enterovírus, rotavírus, enfim, a gente tem uma série de patógenos que podem causar isso aí. uhum, Bactérias e vírus protozoários, perfeito. Resumiu bem aí. E tudo isso vai ser justamente pelo quê? A gente tem córrego passando ao lado das casas. Uma chuva forte transborda o córrego que tem lixo. Lixo, dejetos humanos, sujeira, animais mortos, e isso vai cair para dentro de um poço artesanal, tá? Então essa água vai ficar contaminada, tá bom? Então é bem comum que a gente tenha esses patógenos, são bem comuns da gente ter num surto desses, e que vocês podem ver que não é um surto grave, é um surto que chama atenção porque são 50 pacientes. Então você imagina 50 crianças de um bairro pequeno, chama bastante atenção, tá bom? E aí ele fala exatamente isso, ó. Hipótese diagnóstica, água contaminada, E. coli, salmonella, rotavírus. Ok? Eu Perfeito? quis colocar aqui a justificativa só para a gente treinar a maneira de redigir a resposta, né? Para ganhar mais ponto. Lembra que a gente Perfeito. comentou nos nossos dois encontros anteriores que a gente não pode ser muito sucinto quando a pergunta diz justificar, né? Então, aqui olha como é que Exatamente. tá, ó. É isso que o Luiz até comentou. Consumo de água não tratada proveniente dos poços artesianos frequentemente Contaminados após tratamento. contaminada. Exatamente. Então, é vocês lembrarem que vocês têm que colocar essa questão toda redigida ali, tá? Não adianta colocar assim, consumo de água não tratada.
Não é uma justificativa. Por que que ela não está tratada? Mas por quê? O que que aconteceu com essa água, tá? Sintomas típicos de diarreia aquosa, que é o que ele está colocando, né? Por que que colocou febre baixa, né, ali? Então ele não deixou só febre, tá? E a predominância dos casos em crianças, né? Que ele até falou, gente, olha ali o caso do grupo, principal grupo de risco que a gente tem. Por que que elas são mais suscetíveis a infecções gastrointestinais, né? Bota a mão na boca, toma água de bica, né? Que o Luiz comentou ali também, tá? Exatamente. Então, lembra que a gente, por mais que a gente saiba a resposta, a gente tem que saber também como redigir para que a gente consiga a pontuação máxima da questão. Então, se valia 2 pontos, se eu coloco de qualquer maneira ali, ou de uma maneira muito E. resumida, não É, vem, exatamente. Se você não botar só E. vem. coli, acabou. A gente já perde a questão. Provavelmente a gente já perde a questão. Isso mesmo. Então, ele até bota aqui, né, que parcial ganha meia questão se você só mencionar, né, contaminação da água. Ah, Isso, pelo quê? exatamente. Porque isso é uma coisa meio óbvia. Se a gente parar para pensar, a gente está falando, ele já dá na questão exatamente isso. Ele fala a contaminação do poço artesanal por água da chuva. Então ele já dá a resposta. Então, assim, se a Isso gente parar para aí. pensar, a gente já tem uma parte da resposta. Então ele não vai querer que a gente só repita o que ele acabou de dar, né? Uhum, Ele vai querer que você entenda que ele te deu a resposta, mas que você destrinche essa resposta que ele te deu, completando ela. E foi o que a gente falou lá em cima. isso Sintomas aí. típicos de diarreia aquosa, náuseas e febre baixa, comuns em infecções bacterianas ou virais, e a predominância em casos de crianças, que são mais suscetíveis a infecções gastrointestinais. E foi o que a Beth falou. Mão na boca, mão no chão, mão na boca, mão na água, mão na boca. Bebe água de pica. Então, isso é contaminação, tá? Isso vai Perfeito. acontecer. Tranquilo? Diego quer fazer uma pergunta, tá com a mão levantada? Fala, Diego. Doutor Luiz, me diz uma coisa, me chamou muita atenção quando falava ali febre baixa e diarreia aquosa. Isso não é muito Sim. específico do rotavírus, sendo que se era Sim, bacteriana por Escherichia coli, não deveria de ter uma diarreia com sangue? nem sempre, Diego, assim, cara, E. coli, por exemplo, eu trabalho no hospital oncológico, tá? Eu sou da rotina de clínica médica, do hospital de oncologia aqui do Rio de Janeiro, e na oncologia, eu tenho muitos pacientes com contaminação por E. coli, justamente por, a contaminação, na verdade, vou dizer nem, eu vou falar para vocês que eu tenho contaminação urinária, né? O paciente que está de fralda evacua, mulher principalmente, né? Ela evacua na fralda, a fralda contamina a região vaginal, acende trato geniturinário, a gente tem uma infecção urinária por E. coli. Então, quando é o contrário, eu tenho uma infecção gastrointestinal por E. coli, que não é tão comum dentro de um hospital, porque os alimentos lá são muito bem higienizados, a água o consumo ela é água filtrada, é água fechada, né? A gente compra garrafa. Então a gente tem um controle muito maior. É difícil de eu pegar um paciente que vai vir com uma E. coli positiva nas fezes, a não ser que seja uma contaminação via hematológica ou uma contaminação cruzada ou por contaminação da urina que contaminou ali junto com as fezes e na hora de coletar você pode ter um positivo para um E. coli ali. Mas E. coli normalmente é isso, cara. Vai dar diarreia líquida também, principalmente em criança, tá? No adulto já é diferente, mas em criança você vai ter os mesmos sintomas para praticamente todas essas contaminações gastrointestinais. Diarreia líquida, febre baixa e diarreia líquida, febre baixa, às vezes aquela prostração, dor no corpo, moleza, pode ter um pouquinho de desidratação. Criança pequena a gente tem que ficar muito atento com isso, mas é bem mais comum, tá? Por exemplo, se eu fosse falar da salmonela, seria uma coisa muito mais aguda. Então, um volume de fezes muito maior, mas também líquido, com febre, é tudo do mesmo jeito, e o rotavírus também do mesmo jeito, tá? Então, não preocupem, não quebrem cabeça com isso, para vocês não brigarem com a questão, tá? E. coli é bem comum, e foi o que eu falei. E. coli dá por contaminação fecal oral. Então, a criança que bota a mão no chão, bota a mão na boca, ela tem um risco grande de se contaminar. A criança que vai ao banheiro, não lava a mão, bota a mão na boca,
tem grande chance de se contaminar. Criança que bebe água de bica, né, jogando bola, bebe água da bica, tem chance de se contaminar, tá? Então, o tratamento da água nessas regiões muitas vezes não acontece. Então, são poucas as casas que eu vejo filtro, tá? Então, quando acontecem essas coisas, que a gente tem que fazer, vai ser até o tema da próxima pergunta, que são como a gente vai prevenir e controlar isso daí, as medidas de controle. Mas ficou dúvida, cara, eu tranquilo. Tranquilo. Obrigado, doutor Luiz. Tá, nada, cara, que isso. Se tiver dúvida, vai falando, tá, gente? Se precisar, só dá um oi aí e avisa, tá? Bom, a segunda pergunta, então, cite 4 medidas de controle e contenção imediatas a serem implementadas para minimizar a disseminação do surto. Gente, vamos lá. Como interpretar essa pergunta? Primeira coisa, eu preciso de um controle e conter o problema, tá? Porque se em 5 dias eu já tenho 50 crianças, se deixar isso vai piorar, certo? Então eu preciso parar com o surto. Então, como é que eu vou parar com isso imediatamente? Podem ir colocando ali no chat, pessoal, vamos lá. Interditar o Perfeito. consumo de água, vigilância epidemiológica, desinfecção de poços artesianos, não consumir água contaminada, Fornecer água, higienização de água bons pot... alimentos. Uhum. Ok. Bom, alguém falou sobre, só para eu pontuar uma coisa aqui, gente, vocês falaram sobre a higienização dos alimentos, a gente tem que lembrar que essas pessoas vão lavar o alimento com a água contaminada. Esse é um problema, tá? Tratar a água, perfeito, tá? Então, só de você filtrar, orientar que ferva, ou que você faça conjunto com a prefeitura, que registrar o caso de vigilância sanitária, campanha sobre a importância de ferver, prefeito, filtro, equipe de epidemiologia tem que passar, os agentes comunitários têm que passar nas casas, as notificações com leis. Isso tudo aí, gente, são coisas que a gente precisa, porque a notificação é importante para justamente eu ter o retorno do município, tá? Senão o prefeito, o vereador, ninguém se importa, tá? Desde que o dinheiro esteja na conta, infelizmente, político aqui no Brasil não está muito importado com o que a gente está passando, com o que a população passa, com a dificuldade que a população pega, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em fornecimento de água potável, eu acho que é excelente a resposta. Em bairros menores, em locais menores, em periferias, a gente consegue fornecer carro-pipa, a gente consegue que a prefeitura mande a água limpa para essas pessoas, tá? Mas eu já vi, por exemplo, quando eu trabalhei aqui em comunidades do Rio de Janeiro, e quando eu falo comunidades aqui do Rio, vocês sabem que eu estou falando de. Eu já trabalhei na Maré, no Alemão, trabalhei em Ramos, ali atendendo os pacientes da comunidade de Nova Holanda, o pessoal morador de rua da Cracolândia, da Avenida Brasil. Então, assim, grande dificuldade é que no Rio de Janeiro bem fora da curva, porque é bem complexo, mas eu não vou focar muito nisso para não tirar vocês do raciocínio clínico, tá? Porque em alguns lugares isso não é viável, mas a resposta correta é isso. A gente precisa interromper o uso dessa água suja, tá? A gente pode tratar sim os poços, descontaminar os poços, mas isso é uma coisa que não vai ser tão rápida, tá? A contaminação de um poço artesiano, ela é complicada de você tratar, tá? Rápido assim. Então, o que que a gente orienta? De imediato, como a pergunta pede, o que que eu faço para conter? Controle e contenção imediato. O que que eu preciso fazer ali? Pontual, rápido, papum, tá? Então é isso aí, campanha de orientação. Então a gente tem que falar muito, falar no rádio, reunir população, juntar os líderes comunitários. Gente, ó, parou o consumo de água daqui, a gente vai arrumar água, tá? Ou vamos usar água daqui, vamos usar água daqui até a gente conseguir água do caminhão-pipa. Por enquanto, ferve a água, filtro de barro. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um filtro de barro. Gente, tem gente que não tem dinheiro para comprar um filtro de barro, tá? Isso acontece. Então, como que eu posso tentar melhorar isso? Ferver dá?
tá? Então, ferver mata esses patógenos, tá bom? Então, ferver a água, a gente já tem que avisar, o gosto vai ficar bom? Não. A água, vocês já tomaram água fervida, gente? É horrível, tá? Então, vocês imaginem uma água fervida de um poço contaminado. Deve ser um gosto terrível. Então, a gente pode fornecer cápsulas de cloro, né? O clorinho, não sei se vocês já ouviram falar, a gente tem cápsulas de cloro que a gente coloca na água que também servem para descontaminar. A gente tem que explicar à população como usar. Então, assim, eu estou falando, eu não estou nem vendo o gabarito, tá, gente? Estou só falando um monte de coisas aqui, depois a gente vai conversar sobre as respostas. Tranquilo? Beth, de acordo? Sim, Porque eu sim. estou dando uma. Eu Uhum. tô abrindo um pouco mais aqui, porque provavelmente tem coisa que não está no gabarito. Sim. E foi o que eu falei, eu sempre tento abrir um pouco mais a cabeça de vocês, porque eu acho que quando a gente começar a raciocinar mais aberto, fica mais fácil da gente ter mais respostas, tá? Então, não é errado, tá bom? Tranquilo, gente? Então passar pro gabarito da 2, Gilberto? Ou alguém Vamos quer falar lá. alguma coisa? Acho importante aqui, Luiz, do jeito que você fez, da gente entender que é imediato, né? Então, Exatamente. acho que foi bem Cara, importante você ter foquem. aberto, né, É, a questão e essa agora, pergunta é extremamente importante. Tipo, cola naquele pedacinho ali, ó. Medidas de controle e contenção imediatas, tá? Então, se eu falar assim, educação e saúde, beleza, eu vou começar a dar palestra, eu vou começar a orientar. Quanto tempo isso demora e quantos casos novos vão surgir enquanto eu começar a fazer essas palestras, tá? Então, isso é uma coisa que eu vou pensar mais a longo prazo. No imediato, eu tenho que fazer eles parar de beber essa água. Tá? Eu preciso que eles parem. Então, assim, de imediato, para de beber água. Então, vamos desinfectar essa água, vamos ferver, vamos botar cloro, enfim, vamos tentar tratar essa água e vamos tentar fornecer uma água limpa. Não consegui ainda, a prefeitura está amarrando, a gente vai tentar de outras formas, mas de forma imediata, beleza? E aí ele fala aqui, né? Interrupção do consumo da água contaminada, primeira coisa. Então, o fornecimento de água potável para o caminhão-pipa ou distribuição de água tratada direto para eles. Isso eu digo, vocês viram no Rio Grande do Sul, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, estou inclusive numa área que foi muito afetada, tá? Então, essa área que foi muito afetada, eu estou entre Veranópolis, amanhã eu vou a Veranópolis e eu estou na parte da Serra Gaúcha, que teve muita gente afetada. E o que pediam-se mais nas doações? Não sei se vocês lembram. Garrafas de água potável. Né? Por quê? Porque estava tudo contaminado, estava tudo sujo, tá? Então, o que eles pediam? Gente, quem puder doar, doa pack de garrafa d'água, entendeu? Então a galera comprava, pô, eu mesmo doei, sei lá quantas de garrafa d'água, comprei água, 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 água. Tá? Então é isso, começar a fornecer água para essas pessoas, tá bom? Número dois, higienização e desinfecção dos poços, tá? A gente pode usar o cloro, que eu falei para vocês, e as substâncias desinfetantes para tratar os poços, que é o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária desinfeta, tá, gente? Eu sei que parece absurdo, mas é dose baixa, mas a gente usa, por exemplo, hipoclorito de sódio até para tratar canal. Eu sou dentista também, então você vai fazer um tratamento de canal, você usa hipoclorito de sódio em concentrações mais diluídas, claro, você não vai botar água sanitária na água, né? Mas você vai fazer uma diluição específica, vai orientar a população como diluir. Mas a gente usa hipoclorito para, por exemplo, limpar salada. Quando a gente vai limpar frutas, verduras, legumes, a gente precisa tirar alguns agrotóxicos, a gente precisa tirar algumas coisas dali e a gente usa o hipoclorito de sódio também, tá bom? E a cápsula de cloro, que é o clorinho. Não sei se vocês já viram, vem igual um comprimido, tá? Só que um comprimidinho de cloro, ele desinfeta 1 litro de água. Então você pede para o cara botar numa garrafa, bota uma cápsula, deixa lá dentro, chacoalha, deixa lá dentro, até dissolver, deixa a gente tem um tempo certo para dissolver aquilo ali. Mas é isso, só que vocês colocarem o uso de cloro ou outras substâncias desinfectantes para tratar a água do poço. Beleza, tá ótimo. Posso falar, inclusive, também, dentro da higienização, ferver a água. Tá? Ferver a água é uma forma de desinfectar essa água, tá bom? Filtro de barro é uma forma que eu indico de tratar essa água também, tá bom?
É, Educação e saúde. Fala, Beth, perdão. não, eu ia falar isso, que quando você comentou sobre as palestras, né, só para não confundir, que aqui eles estão falando de educação e Isso. saúde, mas eles estão falando focado na fervura ou filtração da água, né? Então, Sim. Não, só é para isso não vale. confundir. Uhum. Não, mas foi o que eu falei para eles. A gente reunir com os líderes comunitários e reunir com a população ali naquele abafa, né? Naquela situação aguda. Gente, olha só, reúne todo mundo, parou o consumo de água, beleza? Ó, pastor, leva lá para tua igreja, avisa para os seus fiéis, não é para beber água. Padre, leva para sua igreja, fale com os seus fiéis, não é para beber água. Por que eu estou falando de líderes religiosos, gente? Porque dentro de uma cidade de interior e em periferia, são pessoas que têm muita influência, tá? Muita influência mesmo. Isso faz parte da comunidade. O senso de comunidade coloca os líderes religiosos. E eu não estou falando só de católico e evangélico. Eu posso falar com o pessoal do centro da Umbanda, do Candomblé, o que tiver na região, tá? São líderes comunitários importantes, beleza? Assim como treinar os meus agentes de saúde para ir de casa em casa falando, gente, ó, para de beber água, tá? Então, a água não é mais para ser bebida dessa maneira, vamos tentar tratar, já levando a cápsula de cloro, já mandando entregar, como vai fazer esse tratamento da água, tudo isso é importante. Tranquilo? Então, tá ali, ó. Educação e saúde, orientação à população sobre fervura e filtração da água antes do consumo, beleza? Monitoramento e vigilância epidemiológica, que alguém falou muito bem aí, que eu gostei muito de ler, que é o famoso registre, né? Então, notifique, pelo amor de Deus. E é o que eu sempre falo, desde que eu me entendo por gente, a Beth já está até rindo, porque quando a gente começou o curso, eu falava que eu ia dar uma voadora se alguém não falasse que era para notificar um caso de medicina de família. Então, assim, gente, na medicina de família, na medicina de comunidade, medicina de família de comunidade, ou na atenção primária, atenção básica, enfim, tá na dúvida, notifica o caso, tá bom? Porque a grande maioria das coisas são de notificação, mas leiam o que é de notificação compulsória, o que é obrigatório notificar, e tenham noção das coisas que a gente realmente precisa. Então, um surto desses eu preciso de notificação, porque eu preciso dos números até para gerar ações, se vocês me entendem, relacionadas ao poder público. Tá bom? Sim, notificação assinar e vão notificar também a vigilância sanitária. Tranquilo? Porque, na verdade, essas notificações do sinal vão chegar para a vigilância sanitária. Então, isso daí é uma forma de você cutucar o poder público, tá? Então, a gente começar a gerar números, isso começa a chamar atenção, tá bom? Então, a Secretaria de Saúde vai ter que tomar uma posição em relação a isso. Tranquilo? Maravilha. Próxima Alguma questão, dúvida, gente? Pode continuar? tudo bem? Quais os exames laboratoriais que devem ser solicitados para confirmar a etiologia da doença? PED 2. Maravilha, gente. Cara, é, beleza. EPF, Coprocultura. Quem mais? Newton falou bem. A gente tem também o PCR. Aí, perfeito, Rodrigo falou. Boa. O que mais? Tem mais alguma coisa, gente? Vocês possam pensar aí que pode ser pedido? Hemograma, ok? Eu acho que não ia me opor a um hemograma, mas a gente sabe, gente, que é um diagnóstico muito mais epidemiológico, né? Clínico e epidemiológico. A gente sabe que a confirmação é mais para a gente isolar o agente etiológico, né? Então, quando a gente faz a cultura, eu consigo saber exatamente o que aconteceu. Então, se eu pegar as amostras e conseguir culturar isso daí, eu consigo isolar. Então, vai aparecer, pô, das 50, todas as 50 cresceram E. coli. Eu falei, opa, peraí. Então, é um surto, né, relacionado a E. coli. Tranquilo? Hemograma por quê? Porque eu poderia até pensar, né, mas assim, eu já acho mais complicado a gente começar a pensar em outras coisas mais complexas. Por exemplo, o Clostridium.
não é uma coisa comum, normalmente é uma diarreia mais prolongada. A gente tem que colher Clostridium A e B, a toxina A e B. A gente não vai achar Clostridium em contaminação de poço artesanato, por poço artesiano, tá? Outra coisa que é importante, a gente também não vai ficar pensando e fosforilando em doenças inflamatórias intestinais em 50 crianças de 2 a 10 anos, tá? Então, eu vou pensar numa colonoscopia, né? Então a gente tem que também cortar o que seria absurdo, tá? Então lembre-se disso. Então, pô, o que eu preciso? É básico. Estou numa atenção básica de saúde, tá? Às vezes eu não tenho nem laboratório eu tenho, tá? Ou acaba que o diagnóstico fica clínico laboratorial, clínico ambulatorial, né? Então, clínico epidemiológico, perdão. E por vezes eu preciso só, quando eu tenho um surto muito grande, eu peço algumas amostras, eu não vou pedir que os 50 levem a amostra para mim, tá? Porque senão meu posto de saúde vai virar um depósito de cocô de criança. Então eu tenho que pedir a cultura de alguns. Se eu tiver, pô, tem 3, 4 ali que já estão dando positivo para E. coli, eu realmente não vou ficar mais perdendo meu tempo tentando fosforilar sobre o que mais tem de diferente. Tranquilo? Pet. A terceira questão Deixa eu pode colocar botar o o gabarito. gabarito. Uhum. Cadê? Quais exames Cultura, laboratoriais? Cultura. Uhum. beleza. E a detecção PCR, né, que a gente falou aí também. Uma coisa que alguém falou que era o EPF, é uma coisa que é importante, tá? O EPF é um exame que eu posso falar para vocês que eu não dou mais do que 5 anos para o EPF continuar existindo, tá? Por quê? Primeiro, eu não trato criança para parasitose intestinal só quando vem positivo, até porque se for feito no laboratório ou em algum outro lugar que não tenha o kit correto de coleta, a gente sabe que ele é falho, né? Então, assim, por vezes, alguns tipos de parasitas não vão aparecer. Então, o que que a gente faz na comunidade, na medicina de família, na medicina de família e comunidade, o que que a gente costuma fazer? Alguém quer falar alguma coisa? Pensou em algo? É bem básico, tá, gente? Foi o que eu falei pra vocês. A atenção primária é bem básico. Pode. Na verdade é isso. Ele pediu 2 exames, tá? Para confirmar. Você pode falar cultura de fezes, porque a cultura é o que identifica, e o PCR, tá? Então eu vou pedir um PCR específico para rotavírus e norovírus, né? Então, ou o teste rápido. Você está pedindo pensando porque se você colocar só pesquisa de vírus nas fezes, ele quer saber de que maneira, tá? Então, se você colocar pesquisa de vírus nas fezes, você tem que colocar detecção do tipo do vírus por PCR ou teste rápido, tá bom? Com a hipótese diagnóstica principal, rotavírus ou norovírus, tá bom? E a cultura de fezes vão crescer as bactérias, tá? Então, a gente vai ter E. coli e salmonella. Então, culturou aquilo ali, botou na plaquinha de Petri, deixou dentro do forninho lá, né, da estufa, vai crescer, você vai isolar o patógeno e acabou. Tranquilo? E o EPF que eu estava falando para vocês, o parasitológico de fezes, ele vai cair. Isso é uma coisa que eu já não vejo necessidade do uso desse do parasitológico de fezes. Por quê? Primeiro, muito falho, tá? A forma de se fazer não é boa, não detecta algumas formas do protozoário, né? Então alguns tipos de larva não ficam, alguns tipos de ovos não ficam, alguns tipos de ninfa não ficam, né? Então não fica, tá? Então ele pode vir negativo e a pessoa estar com o parasita, tá? Então o que que a gente faz? De 6 em 6 meses a gente vai vermifugar as crianças. Isso serve para adulto também, tá, gente? Então, só para lembrar quem não vermifuga, recomendo. Beleza? Aqui, Luiz, só para reforçar uma coisa que a gente discutiu também em questões anteriores, quando eles pedem quais exames laboratoriais devem ser solicitados, apesar de ele ter falado CIT-2, ele está perguntando quais. E a gente vem Sim, acompanhando as provas do INEP e a gente vê que quando eles colocam quais, podem pedir a justificativa. De sim, novo,
Ah, putz, Beth, não é justo porque eles não pediram para justificar. Beleza. Recurso. A gente sabe que recurso muitas vezes é falho. Então, já A justifica, gente- tá, gente? E a gente sabe que a prova do INEP não é feita pro bem, né, gente? A prova do INEP é feita meio pro mal. Eu sou bem contra essa prova, eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que vocês deviam voltar e ajudar, porque tem espaço para todo mundo, tá? Não, eu É juro por Deus, isso. eu acho que vocês foram e vocês, essa prova ela é injusta. Eu sempre falei isso no curso, a Beth sabe disso, eu sempre achei que, na verdade, todos os médicos do Brasil deveriam fazer. Se é para fazer, então bota para todo mundo, que nem os advogados aqui fazem, né? Então tem a prova da OAB e o cara só pode exercer a advocacia se ele passar na prova da OAB. Então beleza, então generaliza, então bota para todo mundo, porque é Uhum, o que eu sempre falo. Na minha turma de faculdade, se eu consigo, juro por Deus, tá, gente? Eu consigo contar na mão, uma das mãos, as pessoas que realmente poderiam estar exercendo medicina, tá? Então, assim, de 40 alunos, minha turma era uma turma pequena, hoje em dia as turmas de faculdade de medicina aqui, a gente sabe que, e eu concordo, Camila acabou de falar uma coisa, eu acho que a prova deveria ser justa primeiro, mas eu também concordo que a prova deveria ser para todo mundo, tá? E não só para quem faz faculdade fora, eu acho que tinha que ser para todo mundo, porque o que mais tem aqui no Brasil é a formação de gente que não está nem um pouco preparada para trabalhar. Tá? Eu hoje coordeno a emergência da Unimed aqui no MEA, no Rio, e para contratar um médico hoje está a coisa mais impossível do planeta. Porque os recém-formados agora, que são assim, eu não consigo. Eu entrevisto 10, eu consigo tentar um para deixar na manga. Entendeu? Então, assim, tá bem complicado. Mas, para a gente não perder muito tempo, gente, é isso aí que a É, Beth mas é falou, tá? só para ficar atento, né? Eu vou reforçar É, isso sempre se ali, tá tá bom? justificar, se tá justificar, citou, justifica, tá? Porque é aquele negócio, ele só citou, mas aqui ele pode sair chutando um monte de coisa, tá? É o que a gente sempre fala, né, Beth? A metralhadora de chute, você bota 30 coisas escritas. Ah, eu quero hemograma, eu quero PCR, eu quero exame de urina. Se você botar 50 coisas, ele vai considerar só o que você acertou. Cara, se você botar 50 Não, coisas, é. se estou eu na banca corrigindo, eu ia falar, cara, esse maluco não tem a menor ideia do que ele está fazendo, e ele Sim, está pedindo um monte de exame porque não tem a menor ideia do que é. Então ele está chutando tudo, tá? isso. Então, a gente precisa ter uma respostinha mais completa aí. E a gente sabe que eles estão agora considerando principalmente só os dois primeiros. Então, se ele falou assim, cite dois, são os dois primeiros que ele vai considerar, tá? Perfeito. Quem que queria perguntar? Alguém tem uma resolução agora? Desculpa, não peguei aqui. Deixa eu pegar aqui. Não, Desceu. era sobre a prova, Beth, que tá para sair para todos os médicos aqui no Brasil também. Ah, E, sim, que é a inclusive, OAB dos médicos que eles estão chamando, isso. O né? Cremerge, Uhum, o Cremerge me mandou aqui uma mensagem uhum. perguntando o que que eu achava, né, que eu tinha que votar. E aí eu votei que eu era a favor. Que aí, cara, quando eu votei, tava conversando com os amigos meus médicos, eu falei, você é maluco? Não sei o que. Eu falei, ué, tô maluco por quê, cara? Se tiver que fazer a prova, eu vou lá e vou fazer. Eu vou estudar e vou fazer. Tem que estudar e tem que fazer. A gente tem que estudar todo dia. A gente tem que estudar o tempo todo. Então, Uhum. e por que só cobrar isso de quem faz prova para fora, quem fez faculdade fora? Não faz sentido. A gente tem aí Agora, uma pergunta, gente, que tá ali no iPhone, eu não sei quem é. Tá com a mãozinha levantada. Quem que? Porque não tá com o nome, né? Tá só cadastrado do iPhone, eu não sei quem é. Quer fazer uma iPhone, pergunta? por favor. iPhone, iPhone, por fala. favor. Oi, Beth. Oi. É, é Sami meu nome. Oi, Sami, tudo bem? Sim. Uma pergunta. O doutor até comentou e você comentou também, mas geralmente nas provas do INEP, quando fala cite duas e eles colocam na prova, só será considerada as duas primeiras, algo assim. Se Isso. não colocarem na prova, um exemplo, nessa cite duas. Nesse caso, é um caso clínico que é um pouco, digamos, fácil, né? Mas se for um caso clínico um pouco mais difícil, tiver ali cite duas e eu colocar um exemplo, quatro, eles não limitaram, mas colocar quatro ali, e duas tiver errado, duas tiver certo, como será a lógica da correção? Então, Sami, é bem isso que a gente está falando dessa dificuldade do INEP, né? Então, ele pode considerar só as duas primeiras. Agora, você vai falar assim, Beth, mas eu vou colocar quatro. Tudo bem, você vai colocar quatro. Só que isso não significa que ele vai considerar, vamos supor, se você errou as duas primeiras,
que ele vai considerar as outras duas, entendeu? Então, poxa, vai dar margem para recurso. Então, o que que a gente pede? Você não lembrou? Paciência, né? Você falou assim, pô, não lembrei, então eu coloquei quatro e calhou das duas certas estarem ali como terceiro e quarto lugar. Vai ter que entrar com recurso, porque eles não colocaram ali que seria só considerado as duas primeiras, entendeu? Então, essa é a grande questão dessa prova. Quando eles não explicam exatamente o que está falando, a gente tem que depender do recurso. Então, por via das dúvidas, evitem colocar aquilo que você tem dúvida logo de cara. Coloca aquela que você tem certeza como as duas primeiras alternativas, tá? Isso se Perfeito. você souber, tá? Claro, se não sabe, gente, a gente está realmente ali tentando ganhar ponto de todas as maneiras. Mas aquilo que você tiver certeza, coloca sempre como as primeiras alternativas para você não ter, não precisar de recurso de jeito nenhum, tá bom? A gente fala isso com bastante propriedade, Sami, porque a gente também faz recurso. E assim, eu canso de fazer recurso e ser indeferido por coisas bestas como essa, sabe? E você não tem como brigar, né? Uma vez que tá ali, você fala, poxa, mas não tá no enunciado que você só iria considerar as duas primeiras. Ele indefere e você vai fazer o quê? Né? Você não tem como, vou entrar com advogado depois, mas até aí você já perdeu a chance da prova, tá bom? Então, por isso que a gente está pedindo esse Gente, cuidado, tá? e é exatamente isso que a gente estava falando. Não é uma prova justa, né, cara? A gente sempre fala isso. Não é uma prova nem um pouco justa. Né? Porque às vezes, aí, ó, tá vendo? O Rodrigo acabou de falar uma coisa muito séria, parece que nem lê. Ele olha de má vontade ali, tipo, beleza, a primeira e a segunda, eu não quero ver o resto, tá errado, tchau. O cara corta a É, questão. Então a gente tem que tentar ser muito assertivo, né? Se é isso. uma prova muito que tá doida pra pisar no rabo da gente, então a gente não pode deixar o rabo de fora pra ninguém pisar, tá? Então, assim, é o que eu falo. Pô, se eu botar, faz os exames, pô, direcionados para esse caso, né? Para confirmar a etiologia. Então eu quero confirmar o agente causador. Se eu quero confirmar o agente causador, gente, pensem sempre nisso. Eu quero saber o que está causando febre no meu paciente. Eu vou colher cultura, tá? Cultura é uma coisa básica. Então, assim, isso eu falo por ter feito clínica médica também. Então, dentro da clínica médica, a gente tem o hábito de um paciente que está internado ou um paciente que está com uma febre recorrente. Eu não estou descobrindo o que, que é, pedir no hospital hemograma, hemocultura, urocultura. Vou pedir coprocultura? Não, tá? Então, isso é importante. Tá vendo? A Laís falou. É exatamente isso, mas a gente sabe. É uma coisa que é extremamente injusto. A gente corre atrás, faz o recurso, a gente tenta montar tudo bem embasado. E assim, às vezes o cara nem abre o recurso para ler, sabe? Eu acho que é o tipo da coisa que você entrega, o cara deve pegar e falar assim: aham, tá, não, indefiro, sabe? Então, assim, é Mas o famoso. essas são coisas que por isso que a gente fala, né? Uma prova injusta, é uma prova que a gente não tem gestão sobre a logística da prova. Então, o que que a gente está fazendo aqui, gente? A gente está dando as principais dicas para vocês não precisarem de recurso, tá bom? Então, só para não tomar muito tempo aqui dessas dicas que a gente está dando, eu sei que é um desabafo, né? O Luiz também desabafou ali, ele adora falar sobre Eu fico isso. brabo. Mas Fico brabo. vamos entender que assim, não tem outra alternativa, né? A gente tem que dominar essa prova. E uma das formas da gente dominar, principalmente na discursiva, é tomar cuidado com essas coisas, tá? Então, aqui, lembrar que a gente tem que redigir da melhor maneira possível, lembrar dessas dicas que a gente está falando aqui, de colocar sempre as alternativas iniciais com aquela que você tem mais certeza, para a gente evitar qualquer tipo de necessidade de recurso, tá bom? Então, vamos lá, só vamos dar sequência para a gente não Não comer o nosso atrasar. tempo aqui com isso, tá? Foi mal, Lembrando, é gente, culpa que eu tô minha. super. Você inflamou todo mundo. Desculpa. Mas olha só, eu estou super à disposição para a gente tirar essas dúvidas de vocês em relação à prova e recurso. Podem me chamar no privado, tá? E a gente vai falando sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Na quarta questão, a gente tem: descreva duas estratégias preventivas de longo prazo que devem ser adotadas para evitar novos surtos, né?
E aqui, antes do Luiz até comentar, os comandos ali das questões, quando vem descreva, já é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque eu sei que eu vou ter que falar um pouquinho mais daquilo que eu imaginava. Não é só cite, tá? Eu tenho que descrever, tá bom? É exatamente isso, Beth. Eu ia pegar justamente a 2 e colocar em cima da 4. Então, leiam a questão 2 e leiam a questão 4. Tá? Vocês veem que tem uma diferença explosiva entre uma pergunta e outra. Tá? Então, cite 4 medidas de controle e contenção imediatas. Quarta questão. Descreva 2 estratégias preventivas de longo prazo para evitar novos surtos. Uma fala sobre o que está acontecendo e a outra fala sobre prevenir que isso aconteça de novo. Matou a questão. Já nem preciso me alongar mais, porque eu acho que eu já inflamei demais me irritando com a prova do INEP. Tá? Então, a gente pode já ir direto para a resposta. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, gente? 2 estratégias aí preventivas. Aproveito com a saúde pública, prática de higiene, isso. Perfeito. Deixa eu colocar aqui a questão, então. Tá na 4. Aí, ó. Aumentar a assistência a essa população, oferecendo tratamento da água. Beleza. Gente, quando vocês falarem tratamento da água, lembrem que a gente tem que falar que é justamente falar sobre investimento em saneamento básico, tá? Então, o tratamento da água vai dizer que é uma coisa certa. Eu acho que está correto. Do meu ponto de vista, sou eu corrigindo a prova, dá certo, tá? Mas eu falei pra você, que vai ter gente que fala assim, mas tratamento da água como? Né? O cara fica, é o que eu falei, os caras ficam procurando pelo em ovo, tá? Então, assim, falem bem ali, ó, investimento em saneamento básico, visando melhor controle da qualidade e tratamento da água. Pronto, resolveu o problema. Beleza? Perfeito, Laís. É só para deixar isso assim, porque eu sei que eles fazem na maldade mesmo, tá? Então, quando a gente fala só tratamento da água, a gente sabe tá falando meio com um genericão, tá? Então, fala assim, investimento em saneamento básico, de maneira que a água seja tratada e disponibilizada de qualidade para o uso, consumo, para o consumo humano. Beleza? Então, isso é importante a gente falar. O segundo, educação e saúde pública, acho que foi o Rodrigo que falou. Alguém falou no chat, né? É porque eu não estou com o chat aberto, gente. Eu estou com o telefone, eu não estou com o computador. E é justamente isso, educação e saúde pública. Tá? Então, programas contínuos sobre higiene pessoal, lavagem de mãos, manejo seguro de alimentos e da água, tá bom? Eu até falava muito isso no curso, numa questão, só para fechar, que era importante, porque o pessoal falando assim, isso daí dá muito porque fazem ingesta do alimento sujo, contaminado. Então, assim, o alface não nasce sujo, contaminado. Tá? O alface, ele é irrigado, molhado, tá? Com água suja e contaminada. Então, é por isso que ele é contaminado. Por isso que existe a transmissão fecal oral. Estou pegando água de córrego para molhar a horta, beleza? Então, se eu jogar uma água suja, eu estou sujando o alimento. Então, lembrem disso daí. Tá? Só para deixar um raciocínio mais para clarear, até no raciocínio clínico de vocês, na hora de pensar, não colocar só, higienizar os alimentos. Beleza, mas isso é importante? Sim. Mas se o controle da água está sendo feito, beleza. A gente tem uma água limpa e a gente vai lavar o alimento com essa água limpa também. Porque se eu tenho uma água suja, como é que eu vou mandar a população lavar o alimento? Tá? Então a gente evita isso aí. Tá? Então é só mais, mas está certo, a resposta tá correta, está completa. Tá, só estou trocando a tela aqui para a gente colocar a próxima questão, tá? Ficou dúvida, gente? Curiosidade? Todos bem? Todos vivos? Acordados?